Estamos em tempo de reflexão. A decisão política do direito à cesárea pedido vai resultar na morte de mais de 150 mulheres por ano. Isso não é um direito adquirido, não é autonomia sobre o próprio corpo e definitivamente não é liberdade. Bora refletir com dados? Com o aumento estimado de 100 mil cesáreas a mais no SUS, isso significa em prospecção 150 novas mortes de mulheres por ano que não ocorreriam, sendo o risco de morte materna em cesáreas desnecessárias 4 vezes maior. 10% dessas cesáreas vão evoluir com complicações graves e com necessidade de internação em UTI. Isso se houver UTI, se houver vaga. Estamos falando de 10 mil mulheres em estado crítico por uma cirurgia que tecnicamente não deveria ter sido realizada. A cada 200 cesáreas, uma mulher vai sair da maternidade sem o útero. São 500 esterectomias a cada 100 mil partos cirúrgicos. E tem mais, 1.000 recém-nascidos a mais em UTIs neonatais. Novamente, se houver UTI, se houver vaga. Bora falar de leitos? Essa política ela desorganiza completamente o sistema de saúde. A cesárea aumenta a média de permanência de 1 a 3 dias por paciente. Prospectando as 20 mil cesáreas a mais, isso representa 60 mil dias de leitos ocupados, em um sistema já super sobrecarregado. Vai faltar leito, vai faltar sala cirúrgica e vai faltar profissionais. A urgência legalizada da cesárea pedida, ela vai disputar recursos com a urgência real da eclâmpsia, do sofrimento fetal e da hemorragia. E o profissional fica no meio, entre cumprir a lei e proteger o paciente. Durante a gestação, o corpo vai se ajustando para o parto. Muda os hormônios, muda a coagulação, muda a imunidade, o que aumenta o risco de sangramento, o risco de infecção, de broncoaspiração na anestesia, estômago cheio, mais lentidão, aí, de esvaziamento. A cesárea feita no meio desse processo não é apenas um procedimento, não é comparável às outras cirurgias. E por fim, nenhuma mulher escolhe a cirurgia. Ela escolhe não sentir dor, não sentir medo, não se sentir sozinha. A mulher, ela pede a cesárea porque ela foi abandonada na atenção primária. Não teve a educação, não teve a oportunidade de educação em saúde, não teve escuta, não tem analgesia. Essa lei não promove liberdade. Ela transfere o risco para a mulher, a culpa para os profissionais de saúde e o colapso aí para o sistema. E ainda amplia os conflitos aí na relação médico-paciente. O Brasil está criando leis para garantir o direito à cesárea por conta de ideologias e principalmente por uma pauta política rentável. E não dá para comparar o público e o privado. São sistemas diferentes, com resultados diferentes, com recursos diferentes e a gente está falando de dados. Se a ciência e os dados já mostram que vai haver mais mortes, mais complicações, mais sobrecarga e mais pressão sobre os profissionais de saúde, fica aí a sugestão de evolução em prontuário para os anestesistas e para os obstetras. Broncoaspiração pós-anestesia atribuído à realização de cesárea a pedido conforme previsto em lei. Óbito por hemorragia ou por infecção pós-operatória, tendo como causa básica a realização de cesárea sem indicação clínica conforme previsto em lei. Se a conduta médica foi adequada à lei e a decisão cirúrgica partiu de um direito garantido, mesmo contra a evidência científica, então os desfechos também devem ser vinculados diretamente à origem legal aí da decisão e não à prática profissional. A reflexão é: a gente já pode levantar os dados dos eventos relacionados à cirurgia pedido e responsabilizar os autores e os responsáveis pela lei que usaram a dor das mulheres como palanque e deixaram a ciência do lado de fora? Boa reflexão e uma feliz Páscoa.